Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Que o grande Deus continue com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, nos agraciando com graça, com paz, amor e muita saúde na presença do Santo Espírito de Deus. Eu quero aqui convidar vocês a meditar em mais um texto da Bíblia Sagrada que encontra-se no livro de Mateus, capítulo número 5 e o versículo de número 4. Esse versículo, na verdade, ele faz parte de um dos maiores sermões de Cristo Jesus, o conhecido como Sermão do Monte. Na verdade, ele é uma das 9 bem-aventuranças citadas por Cristo dentro desse sermão. O texto nos diz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Todos nós somos dotados de sentimento, e quando esse sentimento envolve as nossas emoções, é muito comum que choramos, e choramos por vários motivos. Choramos por tristeza, por alegria, por perca ou conquista de alguns bens. Choramos por dor, por perca de um ente querido, por alguma realização pessoal e etc. Mas dentro dessas possibilidades, eu gostaria de lhe fazer um questionamento. Qual foi a última vez que você chorou por suas falhas, por seus pecados cometidos diante de Deus? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho, reconhecendo a sua fragilidade, o seu pecado, e suplicou a Deus perdão por todas as suas falhas? Eu dou graças a Deus porque eu fui alcançado ainda por Cristo numa geração que gostava de levar lenço à igreja. Era muito comum quando nós chegávamos ao templo e a gente via e ouvia aquelas pessoas ali prostradas na presença do Senhor, chorando, mas não era aquele choro de angústia, de medo de estar na presença de Deus. Não, era aquele choro de remorso, de alguém que reconhecia as suas falhas e estava ali diante de Deus, suplicando a Ele o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. E quando Deus se apresentava diante dele através da sua presença, da sua Shekinah, era muito comum, pois não tem ser humano que resista à presença de Deus. Então era muito comum aquelas pessoas entrarem em pranto, chorar ali de alegria, por prazer, por satisfação, por saber que Deus não somente lhe ouviu, mas também lhe concebeu perdão, graça, purificação, santificação, e por sua graça concede a permissão de estar e vivenciar uma vida diante da presença desse Deus que é misericordioso. Eu reconheço, meus irmãos, que nós vivemos numa geração hoje, a geração dos engomadinhos, aonde diz que não tem condição de chorar, que não pode chorar para não borrar a sua maquiagem. Vivemos numa geração dos perfeitos, onde muito se julga, nem sequer ter cometido pecado. Pasme. O interessante é que às vezes as pessoas começam a se imaginar que a vida cristã é uma vida como o povo lá do mundo, uma vida comum, sem transformação, sem santificação. E isso vai de contrário aos princípios bíblicos, pois é impossível alguém ser impactado pela presença do Santo Espírito de Deus e esse impacto não provocar nele conscientização de pecado e não provocar ainda nele arrependimento e transformação. Pois se você não é transformado, automaticamente, porque não houve conscientização de pecado. Se não houve conscientização de pecado, consequentemente a isso, você não irá fazer confissão de pecado. Pois se você não tem consciência de que pecou, vai se confessar de quê? Por quê? Não é verdade? Mas quando você tem esse conceito de quem você é, aí sim, aí não há limite a nós para chorarmos. Nós vamos ter a ciência de que nós somos pobres, que nós somos carentes da graça redentora de Deus. Então nós iremos apresentarmos diante do Senhor como super-homem, ou seja, como um ser perfeito, mas como um ser que é consciente que a qualquer momento vai cometer um delito, vai cometer um pecado. E o melhor de tudo é que nós não procuremos nos alegrar por nosso pecado,
Pelo contrário, mas que nós procuramos nos envergonhar, nos entristecer, ao ponto de criar ânsia pelo ato pecaminoso que realizamos. E nesse exato momento, é aí quando a bem-aventurança acontece, que é o momento que a gente, por reconhecer, nos dobramos diante de Deus e nas nossas orações confessamos a Ele o nosso pecado, suplicando seu perdão, a sua graça. E isso me faz lembrar de um contexto bíblico que é muito conhecido por todos nós cristãos, que é o texto do filho pródigo, quando o texto nos narra que um filho mais jovem chega para o seu pai e diz: pai, dá-me minha parte, porque é meu desejo ir embora, eu quero ir à cidade, vivenciar uma outra vida. E aquele pai, com dor no coração, com muita tristeza, chega e concede a parte do filho. E aquele filho vai embora, vivendo a sua vida dissolutamente, gasta tudo quanto tem em orgias, em meio a bebedice, nas festas mundanas, até chegar a uma situação de profunda precariedade, de procurar um centavo no bolso e não vai encontrar. Consequentemente a isso, os amigos que outrora batiam palma e o recebia de braços abertos, já não existem mais. Então aquele jovem, ele cai na realidade da vida. Qual era a realidade? De viver esse alma, vida desprezada, em meio à praça pública, ao léu, sem ninguém para o lhe receber, como era de outrora. Então, mediante essa situação, o texto do versículo de número 17, do capítulo 15, versículo 17, vai nos dizer o seguinte: então caindo em si, em quê? Qual a expressão do cair em si? Qual o significado dessa expressão? Quando o texto usa então caído em si, ele conscientizou-se do seu pecado, do mal que ele fez a si mesmo, principalmente ao seu pai. Então ele diz, então caído em si, diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho teu, mas me trata, me recebe, pelo menos como um dos teus trabalhadores. Olha a conscientização de pecado desse jovem, desse filho que pecou contra o seu pai. É uma conscientização tão forte que ele se julga não ser digno de ser recebido por esse pai como filho. Então ele promove seu coração em dizer para o pai que o receba, pelo menos como um dos seus funcionários, mas que, pelo amor de Deus, o receba. Só que não existe em nenhum contexto bíblico, em nenhum contexto histórico, ex-filho. Filho é filho para todo e sempre. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Isso demonstra para nós, cristãos, que o nosso Deus, o nosso Pai, sempre está e estará de braços abertos para nos receber quando a Ele recorrermos com o nosso coração contrito e quebrantado. Ainda dentro dessa visão de arrependimento, ainda o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, o capítulo 7, o versículo 9 e o versículo 10, nos externa algo de suma importância para nós, quando ele diz: agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha que coisa interessante, o texto nos mostra que a tristeza segundo Deus não é para nos consumir, não é para nos matar, mas é para provocar em nós, produzir em cada um de nós o arrependimento dos nossos pecados. E quando isso acontece, é muito comum, meus irmãos, que nós nos prostremos na presença do Senhor, com as nossas súplicas a Deus, por seu perdão, por sua graça, por sua misericórdia.
E ali nós caímos em pranto, chorando, lamentando por nossas misérias, pelos nossos pecados cometidos. Aí sim acontece em nós o realizar da parte B do versículo, que diz: e assim seremos consolados. Consolado por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que se compadece de cada um de nós, é um Deus de amor, que está sempre, mas sempre, com os seus ouvidos atentos às orações que fazemos a Ele, e está sempre com suas mãos estendidas, pronta a nos resgatar e a nos trazer paz na alma, trazer paz no espírito, conscientizando de que alcançamos em Deus o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. No entanto, digo-vos a cada um de vocês, chorar na presença de Deus não é nenhuma vergonha, não é nenhum desprazer, pelo contrário, é algo que vai nos trazer satisfação, que vai nos trazer alegria na alma, porque não estamos chorando na presença de um homem qualquer, não estamos chorando na presença dessa sociedade corrompida que simplesmente só vai nos acusar, mas estamos chorando, nos derramando na presença de um Deus que é todo-poderoso e fiel e misericordioso para cada um de nós. No entanto, bem-aventurados que choram, porque alcançarão o consolo do Espírito Santo de Deus, ou seja, serão consolados. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Meus irmãos, se você curtiu essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, para que Deus também possa tratar com todos. Que Deus abençoe e estejamos sempre conscientes que chorar na presença de Deus é sempre um prazer, é sempre satisfatório ser consolado pelo Santo Espírito de Deus. Fica na paz, Deus abençoe.